Estamos chegando ao final da nossa série. 5 lições. Hoje é a última. Vamos falar sobre a família de Deus, a igreja. Mas antes, porém, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação com você. Na primeira lição, nós vimos que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não pode desperdiçá-lo. Ele tem um presente para você. Cabe somente você segurá-lo, aceitá-lo, recebê-lo e desembrulhá-lo. Na segunda lição, nós vimos sobre o grande problema que nós temos, que inclusive nos afasta de Deus. Ele está lá com as mãos estiradas, querendo nos oferecer esse presente, mas nós continuamos longe demais para alcançá-lo. Esse problema é chamado pecado. Mas na terceira lição, nós vimos que esse problema tem solução, sim. E essa solução é chamada Jesus. Na quarta lição, então, nós aprendemos um passo mais adiante. Como é que eu posso receber esse Jesus, esse presente? Como é que eu posso desembrulhar esse presente? É você nascendo de novo, é você se unindo a esse Jesus na morte do seu eu através do batismo. Quando você é batizado, você está dizendo, eu quero morrer para o meu eu, para o meu egoísmo, a minha avareza, o meu velho eu, as manias, os hábitos, os vícios, para ser uma nova pessoa, muito melhor, cheio de alegria, inclusive, com Jesus, em Jesus. E hoje, nessa última lição, nós vamos falar sobre a família de Deus. Agora que você nasceu de novo, ou que você tomou a decisão de nascer de novo, quais são os benefícios? Qual é a importância dessa família? O que ela me traz? Será que tem alguma vantagem em fazer parte dessa família? Eu creio que sim. Eu gostaria de compartilhar isso com você durante esses próximos minutos. Inclusive que se no meio dessa lição você tiver alguma dúvida, pare esse vídeo, converse com a pessoa que está do seu lado, compartilhe as suas perguntas, as suas observações, os seus comentários. E depois, inclusive, dessa lição, depois desse programa, abra sua Bíblia, reveja algumas dessas passagens e vá mais profundamente conhecer a palavra de Deus. Você vai ver a diferença que ela vai fazer na sua vida. A família de Deus, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 8, nós aprendemos uma lição maravilhosa sobre essa família de Deus, como nós somos adotados por esse Pai que está no céu. E veja só o que o apóstolo Paulo diz ali. Ele diz, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, antes de existir este mundo, Deus já tinha te escolhido. Agora, o outro lado é, você já escolheu Deus? Ele diz aqui que nós somos escolhidos quando nós nos unimos com Cristo. E essa união nós vimos na última lição, é quando você é batizado, quando você é sepultado, assim como Cristo foi sepultado lá no primeiro século e ressuscitou numa vida gloriosa para voltar ao céu. Nós também, quando somos batizados, sepultados, saímos das águas do batismo para viver uma vida muito melhor, gloriosa, cheia de alegria, não é mesmo? Com uma nova família agora, chamada a igreja de Cristo. Por quê? Porque Ele é o edificador, Ele é o fundador dessa igreja. Então, obviamente, essa igreja tem que carregar o nome dEle, a igreja que pertence a Cristo, a igreja de Cristo. Diz mais aqui o apóstolo Paulo, nós somos unidos com Cristo, fomos adotados, escolhidos por Deus, para pertencermos somente a Deus, e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, Jesus Cristo. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura, diz o apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Pertencemos a essa família, esse povo de Deus, a igreja que pertence a Jesus Cristo, que está unida com Cristo. Essa igreja que carrega o nome dele, inclusive no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 16. Deixa eu ler essa passagem para você, que fala sobre essa igreja que carrega o nome de Cristo. Diz ali, todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês.
Todas as igrejas de Cristo, desde o primeiro século, a igreja que pertence a Jesus Cristo carrega o nome dele, a Igreja de Cristo. E sabe uma coisa? Eu faço parte dessa igreja. E são tantas perguntas que as pessoas fazem às vezes: onde é que fica a sede dessa igreja? Tem um presidente essa igreja? Quem é que manda nessa igreja? Tem um credo, alguma coisa assim? Eu gostaria de responder essas perguntas no decorrer desse programa, mas eu gostaria de falar agora sobre os benefícios, as vantagens que eu tenho e que você também vai ter fazendo parte dessa igreja. Benefício, vantagem número 1. Veja só, eu faço parte de uma família indestrutível. Quando eu pertenço a essa família de Deus, quando eu pertenço a esse corpo de Cristo, essa igreja que pertence a Cristo, eu pertenço a uma família indestrutível. Você e eu fazemos parte de uma família neste mundo, uma família humana. Nascemos de pais humanos, um pai e uma mãe que nos geraram. Mas sabe de uma coisa? Essa família aqui neste mundo é temporária. Se a gente tiver sorte, nós vamos estar unidos a essa família durante talvez 70 anos, 80 anos, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que essa família de Deus, que essa igreja que Cristo comprou, que Ele morreu por ela, inclusive, para ser edificada, que começou lá no primeiro século, é uma família indestrutível. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus está falando que Ele iria construir essa família, essa igreja. Ele diz ali, falando com Pedro e os outros discípulos, diz: eu vou construir a minha igreja, Mateus 16, 18, e nem a morte poderá vencê-la. Eu darei as chaves do reino do céu a você, e aquilo que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Jesus está dizendo: olha, eu vou construir a minha igreja, e nem a morte, que é o nosso maior inimigo, e ninguém consegue vencer a morte sozinho, lembre-se disso. Ele está dizendo, nem a morte, o nosso maior inimigo, pense aí no maior inimigo que você tem, ninguém, em outras palavras, vai poder destruir essa igreja, vai poder vencê-la. Então, quando você faz parte da igreja que pertence a Cristo, construída por Cristo lá no primeiro século, você faz parte de uma família indestrutível. Olha que bênção, não é mesmo? Não somente por 70, 80 anos, mas por toda a eternidade. Tem agora uma outra razão, um outro benefício, né, que me leva a ter alegria por fazer parte dessa igreja, desta família cristã. E é que esta família é uma família ideal. Veja, eu não falei perfeita, eu falei ideal. Porque se você está procurando uma igreja, uma família cristã, uma comunidade cristã, com qual você gostaria de se relacionar, ou afiliar-se a ela, que fosse perfeita, você não vai encontrar neste mundo. Até uma coisa mais séria aqui, se você encontrar uma igreja que seja perfeita, eu vou te dar um conselho, não se una a ela, porque depois que você se unir a ela, ela vai deixar de ser perfeita. Isto é, se você conseguisse, né, encontrar uma. Então, essa família foi construída por Cristo para ser eterna e para ser uma família ideal para nós. Ideal como? Ideal no sentido de que ali eu vou encontrar o apoio das pessoas, ali as pessoas visam o mesmo propósito, visam a união, ali as pessoas estão crescendo na fé, amadurecendo-se espiritualmente. Veja só o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Diz ali, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, nesta família cristã, na igreja de Cristo, essa família de Deus, todos nós falamos um com o outro a verdade, sempre em amor, não crueldade. E o que é que nós estamos objetivando? O crescimento de cada um, olhando para Cristo, para chegarmos a parecer mais e mais com Ele. Nós queremos nos conformar à imagem dele, de Jesus, ser mais e mais como Jesus é. Então, nessa família ideal, nós estamos crescendo.
nós estamos buscando o amadurecimento, nós estamos nos apoiando, nós estamos incentivando os talentos e os dons dos nossos amigos e irmãos que fazem parte dessa família para serem ministrados, utilizados ali naquela obra, naquela família. Inclusive, que Jesus deixa para nós, nas Escrituras, não só nos Evangelhos, mas também nas cartas, pelo menos 51 mandamentos que nós devemos obedecer e seguir, amando um ao outro, consolando um ao outro. São os mandamentos uns aos outros. Você ama um ao outro, você consola um ao outro, você perdoa um ao outro, e tudo isso no espírito dessa família ideal. Não é uma família perfeita, mas é uma família que está olhando para Cristo, aprendendo dele, buscando ser mais e mais como ele. Uma outra vantagem e um outro grande benefício de fazer parte dessa igreja, da família de Deus, a igreja de Cristo, é que você faz parte de uma família inclusiva. O que é uma família inclusiva? É uma família que não é exclusiva. Não depende do seu grau de estudo, não depende do seu nível social, do seu nível cultural, do seu histórico, de onde você veio, a cor da sua pele. Não depende de se você tem dinheiro ou não, se você mora num lugar suntuoso, luxuoso, ou se você vem de um casebre, um lugar bem humilde. Ali todos são acolhidos. No livro de Romanos, capítulo 15, a gente aprende o porquê ali. Romanos, capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte ali para nós. Romanos 15, versículo 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Olha que beleza, não é mesmo? Essa família é inclusiva. Todos são incluídos, todos são acolhidos, todos são aceitos. Por quê? Cristo é aquele que dá as boas-vindas. A casa pertence a Ele, a igreja pertence a Ele. Ele é o presidente, somos apenas residentes. Então, todos são bem aceitos e acolhidos nessa família. E sabe de uma coisa? Aquilo que nos une, a cola que nos une, não tem nada a ver com o humano, não tem nada a ver com o social, porque ali não é um clube. A cola que nos une é o amor de Cristo. Até gostaria de compartilhar sobre a minha conversão e como eu vim a fazer parte dessa família cristã, dessa igreja de Cristo. Isso começou ali no ano de 1960. Meu pai, minha mãe não eram religiosos, tinham 6 filhos, eu sou o número 5, quase, o penúltimo ali, da galerinha. E aí então, um dia meu pai indo para o trabalho, ele percebeu na varanda de uma casa uma lousa, um quadro negro. E naquela lousa, naquele quadro negro, ali na frente daquela casa, havia um versículo da Bíblia escrito. Meu pai não era de igreja, ele não tinha assim muito contato com Bíblia nem nada, mas ele achou aquilo muito intrigante. E ele decidiu então, um dia, depois de ver aquilo repetidas vezes, todas as manhãs, quando ele ia ao emprego, aquela mesma lousa, com um versículo da Bíblia diferente, ele decidiu tocar a campainha para perguntar quem é que faz esse tipo de coisa, quem é que mora nessa casa, qual o objetivo disso? E saiu então um missionário, um homem, um pioneiro que havia saído inclusive lá dos Estados Unidos, da sua terra distante, longínqua, não é mesmo? Para vir para o Brasil, para compartilhar essa mesma fé, que fazia parte dessa mesma família de Cristo, essa igreja de Cristo. Meu pai então perguntou para ele, qual é o seu objetivo em colocar esse versículo aqui nessa lousa? Ele disse, olha, eu sou um cristão, nas quintas-feiras nós nos reunimos aqui num pequeno grupo para estudar a Bíblia, fazemos parte de uma comunidade de Cristo, a igreja de Cristo, e gostaria que você viesse para eu responder você, inclusive para você conhecer esse nosso grupo. Meu pai foi naquela quinta-feira, gostou, todo mundo tinha uma Bíblia, abriam uma Bíblia, estudavam, perguntavam, discutiam, trocavam ideias, cresciam com isso. E aí então, mais tarde, ele levou a minha mãe, todos os filhos, e eu tive esse privilégio de conhecer essa família de Cristo, a igreja de Cristo, lá quando eu era bem pequenininho ainda, lá em 1960. E tem sido uma grande bênção para mim. A igreja de Cristo, essa família cristã da qual eu faço parte, não tem uma sede. Não é em São Paulo, não é no Rio, não é nos Estados Unidos. Na realidade, nós nos reunimos em todo o mundo. Nós temos missionários que vão para toda parte, para os confins do mundo, da terra, pregando e compartilhando essa mesma fé. Aqui no Brasil,
Os primeiros missionários da Igreja de Cristo vieram ali por volta do ano de 1927, depois mais alguns na década de 30 e depois na década de 50. A primeira equipe missionária que veio para plantar uma igreja, iniciar um trabalho forte, veio para São Paulo, ali no ano de 1961. E daí em diante, essas comunidades, essa Igreja de Cristo, passaram a se multiplicar. E hoje nós estamos de norte a sul, leste a oeste, fazendo o quê? Qual é o nosso grande objetivo? É compartilhar essa fé que você tem ouvido durante essas semanas, nesses programas, é compartilhar o presente que nós recebemos de Cristo com você e com a sua família. Algumas pessoas que eu conheço, que não fazem parte ainda dessa família, têm perguntado para mim algumas coisas sobre a igreja. E deixa eu ler, inclusive, essas perguntas. Eles dizem o seguinte: neste mundo religioso, repleto de milhares de igrejas diferentes, em qual delas eu devo procurar a verdade espiritual, Antenor? E realmente a gente percebe que, assim, religiosamente falando, existe um vasto cardápio. E para algumas pessoas, igrejas são como restaurantes. Se eu estou com fome, por exemplo, de carne, um filé, um churrasco, eu vou para uma churrascaria. Se eu quero comer peixe, eu vou para uma peixaria. Se eu quero pizza, eu vou para uma pizzaria. E algumas pessoas equalizam religião com restaurante. Estou com fome disso, eu vou aqui ou ali. Mas não é bem assim que a Bíblia nos mostra a verdadeira igreja, a igreja que iniciou lá no primeiro século, a igreja que Cristo construiu morrendo, por ela inclusive. Outras pessoas perguntam o seguinte: como é que eu posso identificar essa igreja da Bíblia? É possível, com tantas opções, fazer a decisão certa? E eu gostaria de responder essa pergunta que provavelmente você talvez tenha até dúvida aí na sua cabeça. Eu vou dizer o seguinte: é possível fazer sim a decisão certa. Você tem que tomar cuidado, porque por menos poluída que seja uma igreja, doutrinariamente falando, você pode morrer por falta de ar, no sentido espiritual aqui. Por quê? Você recebe aquela poluição e ao invés de achar que está crescendo, aquela igreja está na realidade te sugando, em alguns lugares te explorando inclusive. Muito triste, não é mesmo? Bem, a Bíblia diz que a verdadeira cola desta igreja é o amor que leva à união. Então, como identificar essa igreja verdadeira, Antenor? Essa igreja de Cristo? É a igreja que ama, a igreja que une as pessoas e não que separa o marido da esposa, os pais dos filhos e um acaba ficando contra o outro. É uma igreja que une as pessoas, essa cola do amor. Mas também tem algumas outras coisas, alguns outros traços que podem ajudar você a identificar essa igreja. Deixa eu compartilhar aqui com você rapidamente. Primeiro avalie o começo da igreja. Se a igreja a qual você pertence hoje não pode traçar suas origens lá no Novo Testamento, lá no primeiro século, aquela igreja que foi estabelecida, construída por Cristo, iniciada ali no ano 33, no dia de Pentecoste, então assim, você tem que perguntar, será que eu estou na igreja certa? Será que é isso mesmo? Será que existe alguma poluição de alguma doutrina, alguma tradição humana aqui? Porque a igreja verdadeira, a igreja bíblica, é a igreja que foi iniciada lá nos tempos da Bíblia, lá no primeiro século. Faz sentido. Não pode ter sido uma coisa humana, uma invenção humana. Alguém descontente com alguém, com alguma coisa, saiu e iniciou a sua própria igreja. Se a igreja iniciou no sexto século, no século XV, ou XVI, ou XX, ou alguma coisa assim, você tem que perguntar, essa igreja é a igreja do Novo Testamento? Ela está ligada àquela igreja de Cristo? Ela tem as origens ali, os ensinamentos dali? Uma outra coisa, uma outra pergunta que você deve fazer: qual é o objetivo dessa igreja? A igreja verdadeira tem um objetivo certo, que é compartilhar o Evangelho. É a grande comissão que Jesus deixou para nós, para os verdadeiros discípulos. Vão e compartilhem o Evangelho com toda a criatura, com cada pessoa neste mundo. Mas em muitos lugares, olha, até infelizmente, eu tenho que dizer isso, até é triste, em muitos lugares o objetivo de algumas igrejas, algumas, são poucas, graças a Deus que não são muitas, é de explorar as pessoas, de oferecer um monte de prosperidade material. Aqui você vai receber todas as curas, todas as bênçãos, os seus problemas vão ser todos resolvidos. E muitas pessoas se decepcionam com isso.
ficam desapontadas com isso. Eu sinto muito. Se você já teve essa experiência, eu gostaria que você viesse e experimentasse essa cola, o amor de Deus na Igreja de Cristo. Você vai ver a diferença desta família. A terceira coisa que você deve fazer é perguntar quais são as práticas dessa igreja. O Novo Testamento, Jesus Cristo nos ensina, na sua palavra, a Bíblia inspirada por Deus, nos diz que a igreja lá no Novo Testamento se reunia sempre no primeiro dia da semana, eles compartilhavam a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, eles cantavam, eles oravam juntos, eles se encorajavam, eles doavam dos seus bens, sim, de acordo com a prosperidade, não de acordo com o que um homem queria ou forçava, ou tentava tirar daquelas pessoas, mas de acordo com a prosperidade, a generosidade de cada coração. E eles faziam isso no primeiro dia da semana. Não era de segunda a domingo, mas era quando eles se reuniam naquele primeiro dia da semana. Então, avalie as práticas da igreja. Agora, uma outra coisa, para a gente encerrar aqui, uma outra coisa que você deve fazer é avaliar o nome ou designação dessa igreja. Você tem que perguntar, qual é o nome dessa igreja? Será que tem a ver alguma coisa com Cristo? Tem a ver com os ensinamentos que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento? E se não tem a ver, então talvez seja um nome somente humano, dado por causa de uma pessoa, em homenagem a alguém, ou por causa de um movimento que aconteceu, alguma revolução que aconteceu religiosa entre algumas pessoas, liderado por alguém. E você tem que perguntar, será que realmente esse é o nome da igreja? Será que essa designação é certa? Será que essa igreja precisa ter uma sede e um homem está ali presidindo todo esse grupo? A Igreja de Cristo não é assim. A Igreja de Cristo é autônoma, livre para amar e o único cabeça, o único Senhor é Jesus Cristo. E eu quero convidar você a conhecer essa igreja. E mais do que isso, a fazer parte desta família cristã. Deus abençoe você. E tem sido um grande prazer estar com você nesses programas Uma Vida com Propósito.